Então, pessoal, na aula de hoje, de noções de arquitetura e urbanismo, nós vamos continuar tratando aqui de aspectos legais para a construção e projeto de edificações, tá? Com isso, nós vamos continuar ainda um pouco nessa Lei Municipal Complementar 120 de 2006 de Anápolis, apresentando algumas outras exigências, alguns pontos aqui que eu trouxe como considerando os mais importantes, tá? Mas tem muito mais coisa na lei que devem ser observados na hora de fazer o projeto, na hora de executar a obra e na hora de obtenção no habite, na carta de ocupação, por exemplo. Ok? Então, eu trazendo aqui os pontos que eu gostaria de finalizar sobre essa lei complementar, para que a gente possa trazer outros aspectos legais quanto a normas de acessibilidade, normas relacionadas ao Corpo de Bombeiros, né, de proteção e combate a incêndio. A gente vai terminar essa lei complementar 120 de 2006, tratando sobre escadas, rampas e elevadores, no que concerne aí dimensões mínimas para cada um, inclinações para as rampas, exigência de escadas, rampas e elevadores. Vamos tratar de cobertas e águas pluviais, como essas cobertas elas devem ser tratadas, né? O que é que ela pode, em termos de recuo, o que é que ela não pode. Tipos de edificações. Esses tipos de edificações. Só um segundo, pessoal. Esses tipos de edificações que vão estar relacionados aí são a residência unifamiliar, plurifamiliar, e para cada um desses tipos nós vamos ter algumas particularidades, tá? Então, trazendo isso aqui, vamos tratar um pouco aqui no que concerne a obra aos tapumes e ao habite e carta de ocupação, que são necessários para que essa obra possa ser ocupada depois, né? No caso de uma residência, como a gente vai ver, então, precisa ser do habite para que permita que as pessoas vão morar lá, e a carta de ocupação no caso de estabelecimentos comerciais. E, por fim, uma diferenciação entre embargo e interdição, né? O que é que vai, ou quais são os casos que vão ter como consequência embargo ou interdição, ok? Então, começando a aula de hoje, nós vamos tratar então de escadas, rampas e elevadores. É importante aqui que o artigo 58 ele traz que as escadas e rampas de uso comum para as edificações residenciais de uso misto ou comercial, independente basicamente independente do tipo de utilização, nós vamos ter algumas disposições mínimas que são exigidas para essas estruturas, né? Além da própria legislação do Corpo dos Bombeiros, que traz algumas outras particularidades que devem ser atendidas. Então, como disposições mínimas, a escada interna ou externa tem que ter uma largura mínima de 80 centímetros. Para que isso? Para que se tenha um conforto mínimo adequado para a passagem de uma pessoa. Se a gente parar para pensar, 80 centímetros é a largura de uma porta. Então, não é uma escada que é muito larga, mas ela permite a passagem de uma pessoa com um certo conforto. Já se a gente tiver uma circulação, uma pessoa indo e uma voltando, a gente já consegue perceber que fica um pouco apertado. Mas a largura mínima, por essa norma, é 80 centímetros, ok? Outro fator interessante está relacionado às dimensões dos degraus. Na hora da gente projetar uma escada, tem que ser mantida uma proporção entre a altura do degrau e o piso do degrau, né? Isso porque já foi estudado aí, o pessoal da arquitetura já estudou isso aí durante muito tempo, como eles trabalham muito com ergonomia, conforto ambiental, eles viram que essa relação aqui, duas vezes
a altura do degrau mais a largura do piso seria uma proporção ideal, devendo esse somatório estar sempre entre 60 e 65 centímetros, tá certo? De forma a se ter uma proporção que seja ergonômica, tá? Além disso, a gente tem que adotar uma altura máxima de 18 centímetros e largura mínima de 25 centímetros para o degrau. Então, vamos supor aqui, então, uma edificação em que eu tenho um piso térreo e um segundo piso aqui, e a diferença de piso a piso vai ser 3 metros e meio. Vou colocar aqui 3 metros e meio, tá? Quanto que seria o nosso degrau, então, né? Um número usual da gente utilizar são 18 degraus. Vamos ver se 18 degraus atenderiam a essas proporções aqui, né? Então vamos lá. Se eu pegar 3 metros e meio e dividir por 18 degraus, eu vou ter que cada degrau ia ter 19 centímetros aproximadamente. Opa, isso aqui não pode, né? Tá superando aqui o valor da altura máxima. Então eu posso, por exemplo, trazer o 3 metros e meio e agora fazer 19 degraus. Então tá na ordem, ainda vai estar um pouco maior. Então 3 metros e meio, 20 degraus, 17,5 cada degrau. Tá, então a gente vai ter 20 degraus. Vou colocar aqui, 20 degraus. Com 17,5 centímetros. Pronto, agora a gente já tem esse degrau aqui dentro dessa norma, tá? Então vamos pegar aqui, com 17 centímetros e meio, qual é a largura do piso do degrau que eu tenho que ter para que esteja aqui dentro desses parâmetros. É como a gente quer diminuir e ser o mais econômico possível, vamos aqui para os 60 centímetros. Então a gente vai ter aqui que 2 vezes que é a altura, 17,5, né? 2 vezes 17,5 mais o P vai ser 60 centímetros. Eu estou pegando aqui o valor mínimo, né, dessa exigência. Então, com isso, eu vou ter que o P vai ser 60 menos 35, 25, né? 25 centímetros. Pronto. Então, aqui eu tenho que minha escada, ela está exatamente aqui no valor mínimo, né, de largura do degrau. Eu estou atendendo a altura máxima do degrau e eu estou atendendo essas condições aqui de ergonomia. Tá? Então é assim que a gente vai analisar a escada para saber se ela está toda ok. Então, para essa altura aqui, diferença dos níveis de 3 metros e meio, a gente já sabe que pode usar 20 degraus e 17,5 de altura por 25 de largura, que seria 25 e aqui seria 17,5. 17,5, tá? Mas aí que tá, a gente vai ver aqui nesse artigo 63 que a gente tem outra particularidade com escadas também. E ela vai estar relacionada aqui, ó, as escadas elas devem ter sempre um desenvolvimento contínuo através dos pavimentos. Isso aqui principalmente considerando um prédio de muitos andares, né? Essa escada ela vai ter que estar funcionando continuamente entre todos os andares. Eu não posso ter aqui essas pausas, tá? Só que ao mesmo tempo, sempre que o número de degraus exceder 19, eu tenho que colocar um patamar com a profundidade mínima igual à largura da escada. Ou seja, para essa escada aqui que a gente fez com 20 degraus, eu tenho que ter pelo menos um patamar. Eu posso colocar ele em qualquer lugar da escada, né? Isso aí vai depender um pouco da arquitetura. Às vezes, dependendo da arquitetura, é mais interessante fazer o, sei lá, talvez os 18 degraus, um patamar e os últimos 2 degraus. Por exemplo, como se fosse aqui numa vista lateral, pá, 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 pá. Aí, aqui alguns degraus.
aí o patamar. Esse patamar vai ter que ter essa profundidade mínima igual à largura da escada. O que é que isso quer dizer? Se eu olhar aqui essa escada de frente, eu vejo cada um dos degraus assim, né? E essa seria a largura da escada. Então, esse patamar aqui, visto lateralmente, ele tem que ter no mínimo esse mesmo L, tá? Que é essa largura da escada. Ou seja, ele tem que ser no mínimo um quadrado aqui, os outros degraus, né? Olhando de cima agora, nesse sentido aqui, né? Subindo, aí tem um patamar. Tem que ser no mínimo esse quadrado aqui de L por L, né? Que é a largura da escada. E a profundidade tem que ser no mínimo essa largura da escada. Tá? Então a gente já, para essa nossa situação aqui de 3,5 metros, eu vou ter que ter aqui, por exemplo, fazer os vários degraus, faço um patamar e posso continuar aqui depois. Tá certo? E isso está relacionado também ao conforto, e à ergonomia, porque uma escada, se ela for muito longa, sem um espaço para descanso, né, sem esse patamar, ela fica muito cansativa. Imagina você subir 30 degraus sem uma pausa. É muito cansativo. Então, isso aqui é justamente pensando no conforto do usuário. Tratando-se das rampas, a gente tem aqui o artigo 58 trazendo as inclinações máximas permitidas para as rampas, também visando o conforto do usuário. Então, a gente tem que essa inclinação máxima seria de 15%, com exceção de quando essa rampa é utilizada para portadores de mobilidade reduzida, né? Que, em que nessa situação nós vamos ter uma inclinação máxima de 12%, tá? A gente já viu algumas exigências na aula passada, né, sobre quando que a gente tem que ter uma rampa, por exemplo, edifícios públicos, com acesso ou edifícios com acesso a um público, né? Tem que ter sempre essa previsão de uma rampa para portadores de mobilidade reduzida. Então, a gente tem sempre que prestar atenção nisso aqui, essa inclinação de 12%, né? O que é 12%? Para cada metro que eu andei nessa escada, eu vou subir 12%, ou seja, 12 centímetros. É que essa inclinação que a gente está calculando aqui, I igual a 12%. Aqui nessa legislação não tem mostrando, mas num projeto a gente tem que indicar isso. Numa planta baixa, por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenho uma rampa, o patamar da rampa, aqui é uma entrada, por exemplo, vamos dizer que aqui é uma porta. Eu vou ter essa rampa aqui, e o começo dela e o fim. Então ela tem que estar indicando aqui o sentido que ela está subindo, aqui com a seta, e tem que estar indicando aqui a inclinação dela. Inclinação igual a 12%, por exemplo. Tá? Então essa é uma representação gráfica que tem que ter nos projetos quando a gente tem as rampas, tá? Isso aqui é imprescindível. Até porque se a gente parar para pensar, como é que eu vou executar uma rampa se eu não tenho informação nenhuma sobre essa inclinação? A rampa pode ser muito íngreme ou pode ser ínfima, né? E isso pode não atender ao desnível. Então essa é uma informação que tem que estar bem explícita também para evitar qualquer erro de construção. Outras exigências é que essa rampa tem que ter uma largura mínima de 1 metro, aqui considerando a passagem para uso geral, ou quando ela for destinada a portadores de mobilidade reduzida, 1,20 m. Também isso aqui visando o conforto do usuário na utilização. Quando essas rampas ou mesmo as escadas elas tiverem que passar por alguma abertura, né? Por exemplo, eu estou passando aqui uma escada dentro de casa, que eu tenho um teto, eu tenho que garantir uma altura livre mínima de 2 metros. Eu não posso ir subindo aqui e no final ter apenas 1,80 m
porque isso aí se torna desconfortável, principalmente quem tem mais de 1,80 m, né? Mas também se torna desagradável você passar por um espaço muito apertado. Então, em qualquer ponto da escada, a gente tem que ter no mínimo esses 2 metros entre o piso e o teto, de forma a garantir um conforto mínimo. Ainda sobre as rampas, quando as rampas e as escadas mudarem de direção, é necessário que se tenha os patamares com largura mínima igual a dos lances, né? A mesma coisa que a gente tinha aqui para os 19 degraus, se eu tivesse 19 degraus numa tirada só, eu poderia ter, né? Mas a partir de 20 degraus eu tenho que colocar um patamar para eu continuar. A mesma coisa ocorre se eu tiver uma mudança de direção. Eu tenho aqui, por exemplo, uma escada que está subindo aqui e tenho esse trecho aqui. Eu não posso ter o degrau nessa mudança de direção. Eu acho que vocês já devem ter visto em alguma outra edificação isso, eu mesmo já vi, mas isso não pode. A legislação atual diz que para uma obra nova, por exemplo, a gente não pode ter isso. Então, travou aqui. Então, nessa mudança de direção, ao invés de ter esses 2 degraus, eu vou ter que ter o patamar, ok? Ixi. Ah, pronto, foi aqui. Eu vou ter que ter um patamar, que é para as pessoas descansarem e depois ela continua, tá? Então ela vem daqui para cá, subindo, depois daqui para cá continua. As escadas também tem que ter essa representação com a seta indicando o sentido de subida dela, viu? Que parece besteira, mas às vezes acontecem uns erros de construção bizarros do pessoal colocar uma escada ao contrário, por exemplo, tá? A mesma coisa para rampa. Aqui eu mostrei a rampa como indicando aqui, mas no caso o correto seria, como ela tem essa mudança de direção, isso aqui tem que ser um patamar. Então ela vem daqui para cá, tem um patamar na horizontal, sem inclinação, e depois ela começa novamente daqui para cá, indicando novamente a inclinação, 12%, por exemplo, tá? Além disso, essas rampas elas têm que ter sempre um material antiderrapante, que se a gente parar para pensar acaba sendo meio óbvio, mas tem que ser sempre pensado de forma a possibilitar um conforto aqui na hora de subir, evitar quedas, evitar quaisquer acidentes. Em relação aos elevadores, a norma, a lei complementar, ela traz aqui que para qualquer edificação com mais de 4 pavimentos, ou naquelas em que essa distância vertical, desde o acesso principal até o último piso, exceda 10 metros, é necessário o elevador. Por que ela traz aqui essa questão dos 10 metros? Que eu poderia, por exemplo, fazer um, uma edificação aqui que eu vou ter 2 pés direitos duplos, por exemplo. 2 pés direitos, cada um de 5 metros. Aqui 5 metros e aqui 5 metros. Se eu tivesse apenas o critério dos pavimentos, eu não precisaria ter elevador aqui. Porém, pelo critério da altura dessa distância vertical, eu já preciso ter aqui aqui no caso seria 3 pavimentos, né? No caso, porque o terceiro pavimento que está começando nos 10 metros. Eu já precisaria de um elevador, levando em consideração o conforto e tudo, o acesso dessas pessoas a esses pavimentos superiores, tá? Então, por isso que a gente tem esse critério tanto dos pavimentos quanto dessa distância vertical da soleira do acesso aqui principal até o piso do último pavimento. Aqui, ó, o último pavimento começou aqui, o piso dele a 10 metros, precisou de elevador, então. Além disso, a lei traz que, mesmo que eu tenha elevador, eu não posso deixar de ter escada.
Vamos parar para pensar, então, numa situação que teve um incêndio. Incêndio a gente já sabe que não pode usar o elevador, né? Então, se eu tiver só o elevador, como é que eu faço? Eu me jogo lá de cima? Não posso. Então, a gente tem essa exigência aqui, que mesmo que eu tenha um elevador, eu tenho que ter a escada, pensando justamente nessas situações de emergência. Se o elevador parar de funcionar, eu vou parar de conseguir, eu não vou conseguir acessar os andares superiores, ou então o contrário, né? Eu estou lá em cima, o elevador parou de funcionar, eu fiquei preso lá. Até ajeitar um elevador não pode, tem que ter a escada. Em se tratando das cobertas, essa legislação também traz algumas particularidades, levando em consideração que a água da chuva ela tem que estar sempre no terreno onde ela precipitou, né? Eu não posso ter a água caindo da chuva no meu terreno e eu não quero que molhe o meu terreno, eu vou jogar no meu vizinho. Imagina o caos que isso ia ser. Então, para isso, a legislação diz que essas águas pluviais captadas nas coberturas deverão escoar dentro dos limites do próprio terreno, não sendo permitido que vertam sobre os lotes vizinhos ou outros logradouros, né? Então, além disso, ela vai trazer então que os beirais da casa, né? Vamos imaginar aqui, tá a casa, aqui o terreno total e os beirais dessa coberta aqui, tá? Nós temos aqui uma queda, isso aqui é um triângulo e outra queda para cá, né? Então o telhado seria isso, ele está passando um pouco aqui da projeção da planta baixa da casa, né? Então, esses beirais, eles não podem exceder a metade dos recuos, tá? A gente viu aqui os recuos, ele não pode passar da metade desse recuo. Ele pode até entrar aqui nesse recuo, desde que ele não exceda a metade. Assim como ele não pode entrar nos postos de ventilação e iluminação. Além disso, essas águas pluviais coletadas nas divisas do terreno, bem como em marquises, elas têm que ser coletadas e levadas para a sarjeta do logradouro, é, levados lá o passeio até a sarjeta, né? Ela não pode estar sendo jogada diretamente no passeio, porque isso aqui também vai gerar água aqui no passeio, que pode deixar a superfície lisa, pode ter alguma queda, além de ser desagradável, você vai estar andando no meio da água, certo? E é importante lembrar que essas águas das chuvas, água pluvial, ela não pode ser jogada no sistema de esgoto. O sistema de águas pluviais tem que ser coletado para o sistema de águas pluviais, coletores de águas pluviais públicos. Isso para que a gente não pegue essa água de boa qualidade, essa água que vem de certa forma limpa, né, que é a água da chuva, e jogue no esgoto, perdendo assim a qualidade, aumentando o volume de esgoto que eu vou ter para tratamento, perdendo a qualidade dessa água. Então, ela não pode ser jogada no esgoto, tem que ser jogada no coletor de águas pluviais. Passando já dessas particularidades aí, que são gerais, na verdade, dessas condições gerais para qualquer edificação, eu vou trazer algumas particularidades aqui em relação a alguns tipos de edificações. A lei complementar, ela vai dividir, vai classificar essas edificações em edificações habitacionais, comerciais, industriais ou institucionais. No caso, eu vou focar um pouco mais nas habitacionais, ok? Essas habitacionais, elas vão ser ainda subdivididas em unihabitacionais e plurihabitacionais. Unihabitacionais que vão estar relacionadas a uma família, né? Seriam unifamiliar, e as plurihabitacionais, nós vamos ter aqui várias famílias, né? Como se fossem várias casas numa só. E essas plurihabitacionais, por sua vez, ainda vão se redividir, subdividir em algumas outras classificações. Mas voltando aqui um pouco, a unihabitacional, então, ela vai ser qualquer edificação que seja construída
e para a habitação de apenas uma família, né? É um conceito que se costuma utilizar de uma economia apenas, certo? Ela deve ser constituída no mínimo de banheiro, dependência de uso múltiplo, devendo ser observada as exigências, né, quanto à forma e dimensionamento de cada um desses ambientes. Isso a gente viu um pouco já na aula passada, quando a gente falou do raio, do círculo circunscrito mínimo dentro de cada um desses ambientes, tá certo? Isso, então, é o que a gente vê aqui nessa tabela. Por exemplo, nós temos para a sala principal, nós temos uma área mínima de 10 metros quadrados, mas além dessa área mínima, eu tenho que ter um raio mínimo de 3 metros aqui, para garantir que essa sala tenha dimensões adequadas ao uso de uma sala principal. A mesma coisa se dá para cada um dos outros ambientes, né, tais como quartos, banheiros, cozinhas, garagens e etc. Tá certo? Então, para cada um desses ambientes, assim como a iluminação e ventilação, que nós vamos ter uma área mínima exigida, nós temos uma área mínima exigida de piso e de um círculo, o raio aqui desse círculo inscrito mínimo para garantir esse conforto mínimo adequado. Isso aqui que está presente no anexo dessa lei complementar, essa tabela é anexa a essa lei complementar. Ok? Como eu disse, as edificações plurihabitacionais, por sua vez, elas vão ser subdivididas em geminadas, seriadas, edifícios de apartamentos e conjuntos residenciais. A gente poderia aqui tratar, se tivesse bastante tempo, das exigências para cada uma desses tipos aqui, mas eu vou focar na nossa aula nos edifícios de apartamentos, que eu creio que abordem muitos dos casos já. Então, o artigo 95 ele já traz que todo e qualquer tipo de edifício de apartamentos ele tem que atender no mínimo as seguintes, é, as seguintes solicitações, né? Tem que ter cada unidade residencial tem que ter no mínimo sala, dormitório, banheiro, cozinha e área de serviços. Diferente da unihabitacional, que eu poderia ter no mínimo o banheiro e uma dependência de uso múltiplo, né? Seria até um caso de uma kitnet, por exemplo, né? Que a gente vai ter aqui uma kitnetzinha quadrada, coloca um banheiro aqui e um único ambiente para todo o resto. E que eu vou ter aqui o quarto, né? O quarto, a sala, a cozinha aqui com fogão e etc. Na plurihabitacional, para um edifício de apartamentos, eu tenho que ter no mínimo sala, dormitório, banheiro, cozinha e área de serviços, tá? A gente não pode ter, por exemplo, a ausência de uma sala. Eu quero colocar aqui um conceito econômico e colocar direto um dormitório, só o dormitório, banheiro, cozinha e área de serviço. Não pode. Eu não posso deixar de ter área de serviço também, certo? Então tem que ter no mínimo esses ambientes. Além de que quando possuir mais de oito ou mais apartamentos, tem que ter uma portaria, certo? Tem que ter também compartimentos destinados à área, ao serviço ou à administração, certo? Então a gente considera que num edifício de apartamentos eu não posso simplesmente começar a colocar todos, aproveitar todos os espaços e colocar tudo como residências. Eu tenho que ter essa área de serviço. Ora, eu não vou precisar de que alguém vá lá e faça uma limpeza do condomínio, não preciso de alguém para administrar esse condomínio, então eu tenho que ter áreas destinadas a esses serviços.
tá? Quanto à exigência aqui de elevadores, o artigo 95 ele traz que quando eu tiver mais de 5 pavimentos ou uma altura igual ou superior a 15 metros da edificação, é obrigatório, então, para o edifício de apartamentos, que se tenha no mínimo 2 elevadores com hall social e de serviço independentes, tá? Comunicando-se entre todos os pavimentos. Ou seja, eu tenho que ter 2 elevadores no mínimo e eles têm que ter halls independentes. Por quê? Para evitar que, para facilitar, por exemplo, quando estiver tendo uma mudança, eu tenho um espaço reservado só para elevador de serviço, para que não influencie aqui no elevador social, por exemplo. Além de que, para cada apartamento é necessário, é exigido, é obrigatório que se tenha um acesso social e de serviços independentes, exceto quando a gente tiver moradias populares. Mas, no geral, a gente tem que ter um edifício com uma porta social e uma porta de serviço, né? Aquela porta da sala é a porta que entra direto para a cozinha, por exemplo. Esse artigo ainda traz que não serão permitidos mais de 8 apartamentos por pavimento, certo? Então, isso é uma maneira de evitar que se tenha também corredores muito extensos, tá certo? Uma aglomeração muito grande. Então, diz aqui um número máximo por pavimento é de 8 apartamentos, levando em consideração essas circulações verticais, compostas de elevadores, hall social e de serviço. Isso aqui, até do jeito que está escrito, meio que traz para a gente uma brecha de que, tá bom, eu posso ter mais de 8 apartamentos, desde que eu tenha um hall social e de serviço para esses 8 e outro hall social e de serviço para esses outros 8. Isso levando em consideração, então, o nível de atendimento desses elevadores, dessas escadas, para essa população aqui, de cada um desses apartamentos. Além de que é necessário pelo menos uma escada de cada conjunto de circulação, que deve dar acesso até o subsolo, se ele existir, tá? Então, se eu tivesse 2 escadas, por exemplo, pelo menos uma teria que ir até o subsolo. Isso vai até ao encontro daquilo que a gente estava vendo, que eu não posso ter um pavimento sem acesso por escadas, né? Eu não posso ter só um elevador na edificação, eu tenho que ter a escada, porque em situação de emergência, ou a situação de manutenção do elevador, eu posso me deslocar e sair daquele pavimento. É que a gente tem ainda tratando sobre quando a gente tiver mais de 20 apartamentos no edifício de apartamentos, é necessário um espaço destinado à recreação e lazer coberto ou não e de uso comum. Além de que, quando tiver mais de 4 pavimentos, inclusive o térreo, deverão possuir dependências para o uso dos empregados do condomínio, além de sanitários, né? Já que eu vou ter uma equipe de limpeza, uma equipe de administração, eu tenho que dar um conforto mínimo também para que eles possam se trocar, para que eles possam usar sanitários também, certo? Tem algumas outras exigências aqui que eu não estou trazendo, mas ele traz algumas exigências diárias para cada uma dessas particularidades, por exemplo, em relação à recreação e lazer, vai falando a área mínima é de tanto, a cada tantos apartamentos você adiciona tanto de área, e por aí vai. Tudo bem até agora, pessoal? Beleza, tô vendo aqui, caiu energia, eu dou a presença deles aí, eu vi que eles estavam. Vamos lá, prosseguindo aqui. Outra, outra particularidade aqui dos edifícios de apartamentos é que, no geral, a gente deve evitar que
a gente tenha lojas ou escritórios nesses edifícios de apartamento. Se eles forem, em casos excepcionais, se for permitido, eles têm que estar no pavimento térreo e na sobreloja, no máximo, devendo atender a alguns requisitos. Inclusive, há esse parágrafo único aqui do artigo 99, em que é proibido a existência intercalada de pavimentos utilizados para escritórios ou consultórios, né? E pavimentos de uso residencial. Ou seja, eu posso até ter. Nossa, que edificação feia. Eu posso ter essas lojas aqui no térreo, por exemplo, e o residencial em cima. Mas em nenhum momento eu posso, por exemplo, colocar aqui como comercial, aí eu coloco aqui residencial, aí aqui comercial de novo. Isso é expressamente vedado pela lei, aqui no seu artigo 99. Então isso não pode, certo? Não pode ter essa intercalação dos usos. Agora, tratando um pouco mais sobre as obras, eu trouxe aqui um pouco sobre os tapumes. Eles vão ser necessários para qualquer tipo de edificação, sendo ela construída, ou demolição ou uma reforma, é necessário que tenha esse tapume, com algumas exceções, né? Certo? E esse tapume deve atender a algumas exigências tais como o tapume ele tem que ser colocado antes do início das atividades, né? Dependendo aqui, ó, antes do início do trabalho de terra, inclusive antes da licença aqui para demolir, e eles devem estar lá presentes enquanto estiver durando a obra, tá? Então, enquanto eu tiver obra, eu tenho que estar lá isolando aquele espaço para evitar que outras pessoas entrem, para evitar que indivíduos estranhos entrem lá, roubem alguma coisa, até se machuquem também, certo? Durante a obra, para restringir essa circulação. Esses tapumes, então, eles têm que atender a uma altura mínima de 2,10 metros, 2,10 metros, que é geralmente a altura de uma porta, né? Uma porta de madeira, de forma a isolar realmente e evitar que as pessoas fiquem olhando lá dentro ou que possam pular facilmente. Na exigência de caixas ou equipamentos no passeio para a operação e manutenção de redes de concessionárias de serviços, deverá ser convenientemente disposto o tapume para não impedir o acesso a tais elementos. Por exemplo, se eu tiver uma obra aqui de uma caixa de passagem na concessionária de água e esgoto, eu tenho que ter um tapume aqui também conveniente para isolar esse furo aqui, ou essa caixa de passagem, para que outras pessoas não passem, não acabem caindo, se machucando, por exemplo. O habite e a carta de ocupação, como eu falei bem no começo da aula, quando abordando o que é que seria tratado nessa aula, eles são as ferramentas essenciais para que eu possa ter o uso da edificação. Mesmo depois de construída e finalizada a obra, eu só posso permitir a ocupação para habitação ou para uso comercial, né, através da carta de habite ou a carta de ocupação. Tá? A carta de habite no caso de residência de edificação habitacional e carta de ocupação no caso de edificação não residencial, né? Aí aqui entram aqueles outros tipos de edificações, o institucional, comercial e industrial, se eu não me engano, né? Cadê aqui? E industrial. Então, esse aqui precisa do habite, habite-se, e aqui esses outros da carta de ocupação. Ocupação. Certo?
Então, para que esse habite e essa carta de ocupação eles sejam emitidos, tem que ser atendido plenamente, foco nesse plenamente, né? Eu não posso atender apenas algumas dessas exigências, tenho que atender plenamente todas e de maneira completa essas seguintes condições: ter sido observado fielmente o projeto arquitetônico aprovado pela administração municipal. Então, se eu aprovei um projeto com dois pavimentos de uma casa, eu não posso chegar aqui e no final da obra ter três pavimentos e solicitar um habite. Ele vai ser negado, porque o projeto não foi aprovado. Você vai levar, inclusive, multa, tal, tal, tal. Não quer dizer que não possa ser aprovado depois, que tem que dar entrada, então, com um novo projeto para mostrar que atende tudo, que toda aquela edificação está atendendo. Aí, então, vai ser todo o processo. Aprovou o projeto para essa que não estava sendo obedecido fielmente, aí sim obedeceu e pode ter o habite. Além de que ela tem que ser construída de acordo com as disposições dessa lei aqui complementar e do plano diretor físico do município. Então, para que tenha o habite e a carta de ocupação, isso aqui também tem que ser atendido. Além de que deve ser identificada a numeração da edificação. Eu não posso construir aqui a casa da rua tal e não ter um número. Eu tenho que ter o número dela. Casa, rua tal, número tal. Por fim, eu trago aqui uma diferença entre embargo e interdição que está constante aqui nessa nossa lei complementar. Ambos esses mecanismos eles estão relacionados à parada da obra, né? Mas eles são conceitos distintos. O primeiro, o embargo, ele está relacionado a alguma irregularidade. Essa irregularidade geralmente está relacionada a leis, ao atendimento de, por exemplo, um tapume que não está executado. Então, se ela não tiver, se a obra não tiver atendendo às leis, ela vai estar irregular e por conta disso ela vai ser embargada. Já quando ela apresenta risco ou ameaça à segurança de pessoas e bens, a gente tem o caso de interdição. Interdição que é um caso que soa mais grave por conta do risco, mas são mecanismos até semelhantes. Então, quais são as situações em que a gente pode ter um embargo da obra? Segundo o artigo 174, essas obras elas podem ser embargadas de acordo com algumas irregularidades. São citadas aqui algumas, né, que são o início da obra com licenciamento vencido. Tive o licenciamento vencido, pode estar todo o restante ok, obra embargada. Com iminente risco de ruína ou ameaça à estabilidade e segurança das pessoas ou bens públicos ou privados. Também aqui, ela é embargada. Inexistência de todas as peças constantes no licenciamento, documentação, né, embargada, inexistência de responsável técnico. Eu tenho lá, vou fazer uma obra, mas não tenho responsável técnico assinando aquela obra, ela é embargada. Recusa no cumprimento de notificação de atendimento ao dispositivo dessa lei complementar, ela é embargada, tá certo? No caso, o artigo 77 vai trazer, então, que ela vai ser interditada se ocorrer situação de risco ou ameaça à segurança de pessoas, bens públicos ou particulares. Engraçado que a gente tem aqui a interdição tratando sobre isso, e no próprio embargo, a gente tem aqui iminente risco de pessoa, de ruína ou ameaça de sua estabilidade ou a segurança de pessoas, riscos, bens públicos ou privados. É bem semelhante, né? E tem que ver em cada situação quando é que vai ser aplicado, então, o embargo e a interdição. Mas, no geral, o que eu quero que vocês vejam aqui é que, no geral, o embargo está relacionado ao não cumprimento de leis e a interdição está mais relacionado a riscos, tá? A ameaça de segurança. Ok. Dúvidas, pessoal? Tudo ok, então?
No caso, se necessário elevador para prédio com 5 ou mais andares, um prédio com 3 andares, um térreo e um subsolo, necessita do elevador também? Ou subsolo e térreo não contam? Subsolo e térreo contam também, para fins de contagem de número de pavimentos, subsolo e térreo contam como pavimentos também, viu, gente? Eu acho que eu realmente não falei isso durante a apresentação aqui, mas subsolo e térreo sim. Mais dúvidas? Se ninguém tem mais dúvida, eu vou parar aqui a gravação.